Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia, que a graça do Senhor envolva a tua vida. É muito bom e eu me alegro de compartilhar a palavra do Senhor com você, de meditar na palavra do Senhor que nos traz sabedoria, que nos traz prudência, que leva o simples a ser prudente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer um versículo que está lá em Provérbios 22:3, que diz o seguinte, eu vou ler em duas traduções, e eu vou ler o terceiro versículo que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 15, que diz o seguinte: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quando nós falamos em simples, não significa uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem riqueza, não significa nada disso. Simples são pessoas ingênuas, são pessoas que muitas vezes elas não conseguem discernir entre o bem e o mal. A sabedoria de Deus é nós sabermos discernir entre o bem e o mal. E por aí já você consegue ver que existem na nossa sociedade pessoas que são muito inteligentes, que elas se acham que sabem tudo, mas elas são simples a respeito da verdade de Deus. Na verdade, são pessoas inexperientes espiritualmente. Talvez você que esteja me ouvindo, você seja uma pessoa muito inteligente. E talvez ao final da palavra você chegue à conclusão que você precisa ser mais prudente, porque o objetivo da palavra de Deus é trazer prudência aos simples, para que nós não estejamos trilhando caminhos que nos levam à queda. Porque como nós lemos, né? O prudente, ele prevê o mal e ele percebe o perigo e ele busca refúgio. Mas o inexperiente ou o simples segue adiante e sofre consequências. Quantas consequências temos sofrido? Porque muitas vezes somos tão simples, tão ingênuos, que não percebemos aquilo que está nos puxando para nós cairmos. A palavra de Deus, ela nos traz prudência, ela nos traz um discernimento para sabermos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E muitas vezes, essas pessoas que são simples, elas têm a mente passiva. São pessoas que são levadas pela massa, aonde se fala mais alto, ou algumas coisas que estão tão em moda, todo mundo está fazendo. Essas pessoas, por falta de percepção, elas seguem adiante. Elas continuam fazendo aquilo que a multidão está fazendo. E não é porque a multidão faz, não é porque a maioria das pessoas dizem que é certo, que na verdade isso é certo. Por isso é que é tão importante nós termos esse discernimento. E muitas vezes, essas pessoas elas são simples por comodismo. Elas se fecham dentro das suas próprias verdades, elas se acham seus próprios deuses, achando que sempre o que elas pensam estão certo, e se tornam pessoas obstinadas. Pessoa obstinada é aquela que muitas vezes você fala, a pessoa está até ouvindo você, ela está até escutando, mas ela não abre o coração para meditar naquilo, para saber se aquilo é verdade ou não. Que você hoje possa ser uma pessoa prudente, que hoje você possa ser uma pessoa simples, mas com prudência, que você possa adquirir sabedoria de Deus para discernir entre o bem e o mal. Existem pessoas que elas gostam de crer naquilo que elas creem, mesmo que não seja verdade, mesmo que elas lá no fundo, elas sabem que existe algo mais profundo, algo que Deus está sinalizando, mas elas se fecham por comodismo, por preguiça de buscar, de ler, de pesquisar, de sentar para ouvir, ou de talvez o comodismo da sua zona de conforto, não querer mudar o seu sistema de crença que sempre foi ensinado.
quero te dizer que quando nós analisamos a nossa vida, e você pode analisar a tua, todos nós passamos por experiências que nos trazem muita alegria. Quando olhamos para trás, vemos que tudo deu certo, ou algumas coisas deram certo e nós nos alegramos pelo sucesso que obtivemos. Mas quantos fracassos existem na nossa vida que nós poderíamos evitar se nós fôssemos prudentes? Quantos fracassos talvez você pudesse ter evitado se você tivesse ouvido, talvez se você tivesse buscado a verdade de Deus. Na verdade, o Senhor nos criou e nós temos que ter uma dependência de Deus tão grande, porque só o nosso Criador sabe aquilo que é bom para nós. Quando nós compramos um aparelho, o aparelho ele sempre vem com um manual. E para que nós estejamos aproveitando o melhor daquele aparelho, é bom que nós estejamos lendo o manual. Porque muitas vezes, se ligarmos numa voltagem errada, nós podemos queimar aquele aparelho. Assim é também conosco. Deus nos criou e Ele deixou um manual. E o seu manual é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E o objetivo da palavra de Deus é nos trazer prudência, é nos trazer sabedoria para que nós estejamos discernindo entre o bem e o mal. Tem muitas pessoas que elas gostam de crer naquilo que não é verdade, mesmo sabendo que não é verdadeiro, porque não querem assumir responsabilidades, porque não querem buscar, porque não querem quebrar com essa zona de conforto. E muitas vezes elas seguem adiante e sofrem a perda. Quantas experiências ruins talvez você já tenha passado. Hoje Deus te chama a começar novamente. Quantas frustrações talvez você já tenha vivido, quantos sonhos que lá já se acabaram, você não consegue mais nem sonhar mais. Seja simples, mas seja prudente, adquira a prudência através do conhecimento da palavra de Deus. Tem pessoas que não desejam mudar. Quantas vezes nós levamos uma verdade às pessoas, mas elas não desejam mudar. Elas assumem o risco pela sua obstinação, pela sua simplicidade. Elas querem permanecer no lugar onde elas estão. Deus sempre nos chama a mudarmos de lugar. Deus sempre nos chama à sua verdade. A verdade de Deus é a verdade absoluta. Não é a verdade do homem, mas é a verdade do Senhor. Existe um Deus que te criou, um Deus que te formou, um Deus que te planejou e um Deus que sabe o que é bom para você. E por isso, seguidamente, Deus vai te envolvendo e te atraindo com essas cordas de amor eterno. A maior verdade do Senhor é esse grande amor, essa grande misericórdia que Ele tem por cada um de nós e nos atrai cada dia para que nós estejamos adquirindo essa sabedoria para sermos prudentes e não sofrermos o dano. As experiências, como eu já falei, são muito boas muitas vezes, mas as experiências muitas vezes são ruins e nós temos que dar um basta nisso para evitarmos as coisas ruins. Erramos. Não tem problema, errar é humano, mas nós temos que aprender com o nosso erro e tomarmos uma decisão de não estarmos errando seguidamente. Aprendemos, mas não vamos errar mais. Esse é o convite do Senhor hoje para você. Não vamos errar, vamos aprender. Nós podemos refletir e tomar uma decisão acertada sobre uma base, sobre um fundamento que é muito sólido, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que uma casa que é construída sobre areia, os ventos vêm e aquela casa cai. Mas quando a casa é construída sobre a rocha, virão os ventos e aquela casa não será abalada. A casa somos nós mesmos. Os ventos são todas essas circunstâncias contrárias da nossa vida que todos nós passamos. Todos nós passamos por mortes, todos nós passamos por enfermidades, por notícias ruins, por notícias boas. Mas nós temos que estar sempre firmados na rocha que é a palavra do Senhor. No Salmo 4, existe uma coisa muito linda que Davi fala. Ele diz assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos passar para cá agora. Numa situação de adversários, numa situação de aflição, Ele transforma a tristeza, a aflição em cânticos de louvor ao Senhor.
É isso que Deus quer fazer. Deus quer trazer essa verdadeira sabedoria e esse verdadeiro discernimento. Deus quer nos fazer cantar cânticos de louvor seguidamente ao nome dele. Os israelitas, eles se alegravam muito no tempo das colheitas, nos casamentos. Mas Davi, ele diz que a alegria que o Senhor colocava no coração dele era muito maior do que no tempo da colheita do trigo e do vinho. Quer dizer, Davi, ele sabia valorizar a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, meu amado, minha amada, ela provém do Senhor. E é tão bom quando nós vemos que nós mesmos começamos a ter sabedoria, passo a passo. Vamos aprendendo. Num primeiro momento erramos, caímos, tropeçamos. Parece que os nossos sonhos se desvanecem. Mas à medida que nós buscamos essa sabedoria de Deus, nós vamos tendo alegria e nós vamos mudando no nosso interior. Observe que Davi, ele fala, olha, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Talvez você não esteja dormindo bem, talvez você esteja ansioso e preocupado, talvez você não tenha paz quando você deita no teu travesseiro. Pois pronto, Deus pode trazer essa paz. Deixe de ser simples. Talvez você tenha toda a sabedoria do homem, talvez você tenha todo o conhecimento. Eu não estou presumindo a respeito do conhecimento que você tem, não. Mas os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Eu costumo falar que nós andamos por rodovias, mas o Senhor por aerovias. Nós enxergamos aquilo até onde nossa vista pode alcançar, mas Deus, ele vê todas as coisas. Antes que existissem céus e terra, Deus já existia. Deus sabe tudo. Deus sabe o que é bom para mim e para você. Deus sabe o que é bom para a sua criação. Como Davi diz, quem poderá nos mostrar o bem? E logo ele diz, ó Senhor, traz sobre nós a luz, sobre o nosso rosto a tua luz, Senhor. Só o Senhor pode nos mostrar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é justo, honesto e agradável. O convite do Senhor hoje é para que você tenha sabedoria, para que você não opte por ser simples do ponto de vista espiritual, tendo uma mente passiva, enganando-se a si mesmo, crendo naquilo que você sabe que é uma mentira. Talvez você esteja colocando a tua crença naquilo que você já sabe que não é verdade, lá no teu interior. Existe algo que está testificando que aquilo que você tem crido não é verdade e que você precisa de algo mais, que você precisa ter um conhecimento maior. A Bíblia diz assim, clama a mim e eu te responderei e tu me glorificarás. Clama a mim e eu te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Tem coisas que nós não conseguimos entender com a nossa mente. Tem coisas que nós discernimos pelo Espírito Santo. O homem é um ser espiritual e o homem precisa de Deus. Deus é espírito. E as coisas de Deus se entendem, se discernem espiritualmente. Discernimos entre o bem e o mal através da palavra do Senhor, do conhecimento da palavra, da luz do Espírito Santo. E nessa manhã, você pode viver esse dia na luz do Espírito Santo, tendo sabedoria. Você pode começar uma nova etapa sonhando. Deus fala para você, você pode sonhar de novo. Você pode ser prudente, você pode construir de novo, você pode refazer a tua vida, você pode restaurar aquilo que já está quebrado, você pode ter tudo novo na tua vida. Só Deus para nos dar essa chance de uma maneira que seja
bem consolidado, que seja realmente algo que não caia, que não quebre, que permaneça mesmo diante das circunstâncias contrárias. Deus não promete, Jesus não promete que nós vamos ter paz nas nossas circunstâncias. Jesus não promete que nós não vamos ter aflição, muito pelo contrário, ele diz, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se você estiver com Jesus, você também venceu. E muito mais do que isso, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor é aquele que já sai na frente. Convidamos você hoje para fazer essa oração, para deixar de ser simples e ser prudente. Com toda a sabedoria que talvez você tenha, todo o conhecimento que você tenha, você não conseguiu ter essa prudência. Mas Deus hoje quer que através da palavra dele você seja prudente. E para isso você precisa aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e conhecer mais da Bíblia. Vamos orar a esse respeito? Deus, Senhor, tantas pessoas, Deus, que estão precisando de prudência, tantas pessoas que são simples, que elas têm visto erros, Senhor, e têm prosseguido, e têm colhido frutos que não são bons, Senhor, têm sofrido a perda, o dano. Deus, eu quero clamar, Senhor, por cada um deles, Senhor, que a tua sabedoria, ó Deus, que a prudência que vem através da palavra do Senhor possa ser consolidada nessas vidas e que eles possam ser despertados para ler a tua palavra, para buscar um relacionamento contigo, Espírito Santo. Eu oro abençoando essas vidas. Senhor, traz a possibilidade de novos sonhos, de novas etapas, Senhor, dessas vidas serem restauradas. Traz a esperança, a expectativa, Senhor. Eu oro abençoando, Senhor, ó Deus, e proclamando sobre essas vidas, Senhor, que tem jeito, Senhor, ó Deus, e que tudo se fará novo, Senhor, ó Deus, para que o teu nome, Jesus, seja engrandecido, seja conhecido nessas vidas. Eu oro abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. A síntese do programa de hoje, nós falamos sobre o simples e o prudente. A prudência provém do Senhor, através do conhecimento da palavra de Deus. Por isso convidamos você para ser prudente. Esteja conosco conhecendo mais essa palavra poderosa, essa palavra que nos traz sabedoria para discernirmos entre o bem e o mal e sermos prudentes. Estamos aqui nas nossas celebrações. Siga-nos também através das redes sociais que vai estar passando aí embaixo na tua tela. Que hoje você possa ser muito prudente, dependendo do Senhor em todas as decisões que você for tomar. E que você tenha um ótimo dia para a glória apenas do Senhor. E até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe